Mais um vídeo aqui para vocês. E hoje o tão esperado aí, concurso IJAT. Esse concurso IJAT movimentou muito aqui os alunos, o YouTube, o Instagram, né? E estamos aqui chegando a esse momento aqui para a gente concluir e encerrar com chave de ouro. E desde já na torcida, né? Que Deus abençoe e dê tudo certo aí na prova que vocês farão, tá bom? Manda a prova para mim, que eu farei a correção com maior prazer, tá bom? Então vamos lá fazer a correção. Correção não, fazer aqui o aulão, né? Depois eu faço a correção. Gente, olha o tanto de aluno aprovado e você pode estar aí, ó, nessa lista de aprovados se você estudar conosco, tá bom? Para quem não conhece, eu sou o professor Leandro Silva há mais de 5 anos, vamos dar 6, né? Preparando pessoas para concursos e seleções. Você pode ser o próximo aprovado a estar aqui nessa lista de vencedores, tá bom? Indicando alunos ganhando desconto. Nossos alunos recebem provas de outras bancas. Temos aulas, as aulas todas gravadas, mas você também tem acesso às aulas ao vivo, tá bom? Nosso aluno também recebe apostilas, né? Leandro, eu conheço o seu trabalho. Posso assistir uma aula para ver como é que funciona assim? Assiste uma aula, se gostar, fica conosco, tá bom? Temos um dia só para português e outro só para conhecimento pedagógico, tá bom? E se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, deixa o teu número aí que você será adicionado com certeza, tá bom? É isso, show de bola. Então vamos lá iniciar mais um vídeo aqui, né, para o concurso de Jati Ceará pela banca IGTUC, tá bom? Então vamos iniciar em 1 minuto. Vamos lá, né, gente? Então vamos começar aqui com a parte de português, depois eu faço a parte 2 de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Vamos lá, ver a questão e a gente vai analisando aqui com vocês, tá bom? Vai ter um texto, né? O segredo sempre é praticar a leitura, tá praticando, para que quando chega esse momento, né, gente, da prova você não sinta tanta dificuldade, né? O aluno não lê, então vai sentir dificuldade aí na hora da leitura. Então sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar praticando, né? Aquele que pratica, né, com certeza chega à perfeição, praticando da forma correta, tá bom? Em tempos de excesso de informação, saber ler vai muito além de apenas decodificar palavras escritas em um texto. Ler hoje exige um olhar crítico e atento diante de tudo que circula, né? Principalmente nas redes sociais, nos meios digitais. Não basta compreender o que está explícito, é necessário interpretar, inferir sentidos e perceber intenções ocultas. Muitas vezes as informações são manipuladas ou apresentadas de forma parcial, o que exige do leitor uma postura questionadora. Show. Neste contexto, desconfiar não significa desacreditar de tudo, mas analisar com cautela e buscar fontes confiáveis. A leitura crítica permite identificar fake news, evitar enganos e formar opiniões mais conscientes. Além disso, gente, deixa eu aumentar aqui, que às vezes eu me perco aqui no texto. Além disso, desenvolve a autonomia intelectual, tornando o indivíduo mais preparado para a participação na sociedade. Assim, ler se torna um ato de responsabilidade e não apenas uma habilidade mecânica. Portanto, quanto mais desenvolvemos a capacidade de interpretar e questionar, mais nos tornamos cidadãos críticos. Dessa forma, a leitura assume um papel essencial na construção e na formação de uma sociedade consciente. Vamos lá. Peguei um texto, o que é que eu devo observar, né? Primeira coisa. Observar a compreensão e a interpretação. A compreensão é aquele que está no texto. A interpretação é aquele que está além do texto. Então, a compreensão está explícito no texto. A interpretação vai além do texto. É uma conclusão. Alguns bisuzinhos para você colocar quando for em compreensão. Ó, segundo o texto, de acordo com o autor,
no texto, o texto informa que, o autor sugere que, né, na interpretação, diante do que foi exposto, podemos concluir, infere-se do texto que, o texto nos permite deduzir que, conclui-se do texto que, o texto possibilita o entendimento de, né, um exemplo, ó, Juliana estava cabisbaixa, grifa cabisbaixo. Então, lá, a compreensão, ela está olhando para o chão, não é verdade? A interpretação está tristonha, porque nem sempre o cabisbaixo é desmotivado, né? Apenas pode estar olhando para o chão. Bom, então muito cuidado com a compreensão e muito cuidado com a interpretação. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, vamos lá. A ideia central é que a leitura deverá ser apenas mecânica. Não, a leitura não pode ser mecânica, ela é ativa, né? A ideia principal envolve leitura crítica e, sobretudo, pode ser substituído por principalmente. Sim, o texto defende que toda informação é confiável, nem sempre, tem fake news. A leitura é tratada como uma atividade simples. Não, não é simples. Gabarito letra B, de bom salário que vocês terão, tá bom? Diga aí se você acredita. Vocês terão um bom salário, tá bom? Então, gabarito aqui, ó. Deixa eu aumentar o slide. Letra B. Coloca aí como se você acertou, se você errou, tá bom? Estou sempre acompanhando vocês aqui nos comentários. Segunda. Os alunos chegaram atrasados, podem realizar a atividade com dedicação. Sobre o período, a ação alternativa correta. A relação de uma questão com a outra, né? Então, lá. Os alunos chegaram cansados, podem realizar a atividade com dedicação. Sobre o período, a ação alternativa correta. A relação de causa e cansados é advérbio. A oposição e cansados é adjetivo. Há consequências e, porém, é advérbio. A explicação e cansados é substantivo. Ó. A relação de causa, cansados é advérbio? Não, cansados é adjetivo, né? Porque caracteriza. A oposição e cansados é adjetivos? Sim. Os alunos chegaram cansados. Quem chegou cansado? Os alunos. Seria o nosso gabarito. Aí aqui, gente, a gente olha para o quê? Temos que olhar para a morfologia. Morfologia está lá dentro das classes de palavras, né? E a questão de causa e consequência cai muito com o que você precisa entender como funciona uma com a outra. Ó. Preste atenção. A relação de causa e consequência descreve como elementos em um texto estão interconectados, sendo a causa um evento e a consequência o resultado do evento. Bom, então a causa é o evento e a consequência é a causa desse evento. Anote isso aí para você não errar mais, né, gente? Parece assim besteira, mas questão a gente elimina tanto candidato, né? Então, muita atenção. Show. Top. Muito bem. Avançando, né? Ó, terceira. É necessário que se respeite as diferenças culturais. Vamos lá. Assinala a alternativa correta. Eu vou dar a vocês um minutinho para vocês responder essa questão enquanto eu liga aqui o ar para nós, tá bom? Para não ficar tão quente. Muito bem. Então lá, a concordância está incorreta, pois o verbo deveria ficar no singular. O se é o índice de indeterminação do sujeito. O verbo concorda com diferenças e o se é partícula apassivadora. Trata-se de oração coordenada. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo. Eu creio que é importante na morfologia, né? O verbo, gente, se encontra ali na morfologia que está dentro ali das classes de palavras, né? O substantivo, ele se divide em comum, próprio, concreto, abstrato, artigos indefinidos e indefinidos. A preposição, essenciais e acidentais. A conjunção em coordenadas e subordinadas.
O verbo se encontra irregular, irregular, anômalos, defectivos, impessoais, unipessoais, abundantes, pronominais, auxiliares, principais, de ligação e significativos. A interjeição, ela trabalha com advertência, afugentamento, alegria ou satisfação, concordância, desculpa, entre outros. O advérbio ele está em afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo. O pronome está dividido em pessoais, reto, oblíquo, tratamento possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo e indefinido. Os numerais estão em cardinais, ordinais, multiplicativos e coletivos. Né? O adjetivo está em simples, composto, primitivo, derivado, pátrio, uniforme e biforme. Só lembrando que a morfologia está dividida em 10 classes gramaticais. Ela estuda o significado das palavras e as flexões de acordo com a sua classe gramatical. Uma observação, gente, que aqui nós temos no canal tudo para vocês, tá bom? Então, se você colocar lá, ó, Banca e Geduc, professor Leandro Silva, o próprio canal no YouTube vai indicar para você vídeos dentro da temática da Egeduc, tá bom? Nós temos mais de 18 vídeos, né? Mais de 18 vídeos aí para vocês estudarem sobre essa temática. Então, vai lá no canal e confere, tá bom? Muito bem. Show? Vamos lá a questão, né? A concordância está incorreta, pois o verbo deveria ficar no singular. Não, não está incorreta. O verbo está da forma que é para estar. O se é índice de indeterminação do sujeito. Não, o se não aponta para o sujeito. Lembrando que o se ele pode ser condicional, né? Se você vier, irei. Nesse se pode funcionar dessa forma, ou até como um pronome. O verbo concorda com diferenças e o se é partícula passiva-dura. Trata-se de uma oração coordenada. Não, não é coordenada porque ela é subordinada. Depende de outra para existir. O verbo concorda com diferenças e o se é partícula apassivadora, gabarito, letra C. Coloca aí para mim se você acertou ou se você errou. Essa questão aqui tá um pouquinho mais difícil, tá bom? Show. Tem questão que é um pouquinho mais chata mesmo. Essa foi uma delas. Vou falar agora um pouquinho, né, sobre regência. Quarta questão. Assinala a alternativa correta. A regência está incorreta, pois assistir não exige preposição. O verbo assistir está corretamente empregado, exigindo a preposição a. O é indica oposição. Comentou é um verbo intransitivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? A concordância, gente, a regência, ela está dividida em duas partes. Em concordância verbal, quando a concordância em pessoa e número é entre o verbo e o sujeito. E a concordância nominal é quando a concordância em gênero e número entre substantivo e seus determinantes, os nomes, tá bom? Um exemplo, ó. O livro está no quarto. Os livros estão no quarto. É uma concordância verbal pela presença do verbo. O belo livro está jogado na sala. As belas toalhas estão jogadas na sala. Aqui não está apontando para o verbo, está apontando para o nome, tá bom? Nome no português não é só substantivo, pode ser pronome, adjetivo, tá bom, numeral ou artigo, dependendo do contexto. Ele falou também, gente, em relação aos tipos de sujeito, né? Temos ali o simples, o composto, o desinencial, oculto ou elíptico, né? O indeterminado ou inexistente. Lembrando que tudo que não é sujeito é predicado, né? E até parece um pouquinho clichê, mas é verdade, tá bom? O simples possui apenas o núcleo. O composto possui mais de um núcleo. O sujeito desinicial ou elíptico o núcleo não aparece expresso antes do verbo, portanto, passa a ser retomado pela desinência que o verbo apresenta. O sujeito indeterminado não consegue determinar o núcleo, porque não está saliente, explícito no texto. O sujeito inexistente ocorre nas situações em que o verbo puder ser classificado como verbo impessoal, não necessita de um sujeito. Só lembrando, gente, que a gente tem aqui no canal uma aula só sobre sujeito para vocês e uma aula só sobre predicado, tá bom? Existe o predicado verbal, nominal e o verbo nominal, tá bom? Show. Usar para a questão. A regência está incorreta. Hum. O verbo assistir está corretamente empregado, exigindo a preposição a. Sim. O e indica oposição. Aqui, gente, tem as conjunções, e as conjunções, ela liga a oração. Então, você tem que ter atenção no que aquela conjunção está pedindo para você, tá bom? Comentou é verbo intransitivo. Ainda falando sobre a conjunção, ó, estudou, mas não passou. Eu não estou com o professor Leandro com o grupo, né? Esse mais indica uma oposição, tá bom? Eu digo assim, ó.
Comprou banana e maçã. Esse I indica adição. Então, cada conjunção na língua portuguesa vai representar aí um sentido, tá bom? Muito cuidado com isso. Os verbos transitivos, aqui a gente entra na transitividade verbal, né? O verbo transitivo, ele pede um complemento. Se esse complemento for uma preposição, objeto indireto. Se não for, objeto direto. Se não pede complemento, ele é intransitivo. E se ele pede, ao mesmo tempo não pede, ele é chamado de bitransitivo. Tem uma aula aqui para vocês no canal sobre isso, tá bom? Show? Então, é só uma observação, gente, que o verbo assistir, ele tanto é para assistir algo, assistir ao filme, como também assistir ao paciente. Bom, então nesse caso aqui está correto, empregado com a preposição quarta letra B. O Ilusão está comentando, o português estava no nível alto, né, gente? Mas é isso. O concurso, ele vai pedir isso aqui de nós, tá bom? Show! E essa quinta é o xodózinho. Eu vou falar aqui sobre a crase para vocês, tá bom? Show! Daqui na olhadinha. Quero fazer uma colocação para vocês. Vamos falar sobre essa. Fala, galera, que é uma questão de crase para vocês, tá bom? Referiu-se à professora, porém não explicou o motivo. A crase está incorreta, porém indica causa. A crase está correta, preposição mais artigo, e porém indica oposição. A crase é opcional e porém indica consequência. A crase, não a crase, porém indica explicação. Só lembrando, gente, que a crase é uma preposição, é uma fusão, né, da preposição a com o pronome ou a fusão da preposição com a palavra feminina, tá bom? A crase não gosta de palavras repetidas, a crase não gosta de palavras masculinas, a crase não gosta de coisas incertas, tá bom? Então, tudo isso aí entra no contexto da crase, tá bom? A crase também não gosta de verbo. O nosso gabarito seria o quê? A crase está correta, preposição mais artigo, né? Porém, indica oposição, né? Então, aí, gente, nosso gabarito seria o quê? Letra B, né? Porque, ó, a crase está correta indica causa. Esse porém aqui não vai indicar a causa, né? Não vai. Hum. A crase é opcional, porém indica consequência. Não é consequência. Não há crase, porém indica explicação. Não. Nada a ver, né? Então aqui o gabarito seria o quê? Letra B, não é isso? Quinta letra B para vocês. É isso, show de bola. Top, né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a crase. Creio que vale a pena que possa ser que caia no concurso de vocês, e crase é um assunto forte, né? Fala, galera, que vai fazer algum curso de jati, ó. Pode cair crase na tua prova e você não pode errar, tá bom? A crase, gente, ela é um pouquinho problemática. Ela não gosta de palavra masculina, ela não gosta de palavra repetida, ela não gosta de palavras que geram dúvida, né? Tudo isso aí está dentro do contexto da crase. A crase é uma fusão da preposição a com o artigo, ou com a preposição a com o pronome aquele, aquela, aquilo. Quando não usar a crase? Diante de palavras masculinas, diante de verbo, diante de artigo indefinido, uma, em expressões com palavras repetidas, diante de boa parte dos pronomes, diante de palavras, caso sentido de lá, residência, diante de palavras como terra em oposição a bordo, e diante de palavra no plural, e diante de numeral cardinal. Olha aqui um exemplo dessa questão, ó. O menino que estuda passa, mas nem todos conseguem, né? Não, perdão, foi essa aqui? Não, foi essa aqui, né? Referiu-se à professora, porém não explicou o motivo. Aí tem a crase, por quê? Porque quem se refere a algo, a alguma coisa, e a professora é uma palavra feminina. Por isso que nesse caso tem crase e você não pode errar. Bom, vai estudar comigo para você não errar mais crase em concurso. Show, né, gente? Bom demais. Top. Muito bem. Então vamos aí para a sexta, né? Então, quinta foi o quê? Letra B.
É isso, quinta letra B. Sexta. Maria, se você estudasse mais, passaria no concurso, assinale a alternativa correta. Maria é sujeito da ideia de causa. Maria é vocativo e o período expressa a condição. Maria é aposto e a ideia de consequência. Maria é complemento e a ideia de explicação. O vocativo, né, gente, é aquele que evoca, sendo intercalado aí por vírgulas. O aposto ele é uma explicação, né? Nem sempre precisa da vírgula. E o complemento ele vem depois de um nome e uma preposição, né? Maria, se você estudasse mais, passaria no concurso. Maria, né? Seria o vocativo. Se você estudasse, o se indica condição. Gabarito, letra B, né? Já estou anotando aqui para vocês. Sétimo. O menino que estuda passa, mas nem todos conseguem. Assinala a alternativa correta. Que estuda é oração subordinada adjetiva e mas indica oposição. Que estuda é subordinada substantiva e mas indica causa. Que estuda é coordenada e mas indica explicação. Que estuda é advérbio, adverbial e mas indica condição. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de orações, né? Eu coloquei aqui, ok? A gente não coloquei, mas eu complemento aqui para vocês. Ó, lembrei. Existem, né, gente, as orações subordinadas e orações, né, coordenadas. As orações subordinadas, elas dependem de algo para existir. Já orações coordenadas não precisam de algo para existir, elas são independentes, tá bom? Eu desejo que você faça bastante amigos. Eu desejo que você faça bastante amigos, né? Desejo que você faça bastante amigos. Então, as orações subordinadas vai trabalhar com que ou o que. Já as coordenadas, estou comprando um protetor solar. Depois irei à praia. Estou comprando um protetor solar. Irei à praia. Duas frases, dois sentidos. Então você vê que não precisou de outra para existir. Por isso que subordinada é uma coisa, coordenada é outra. Que estuda é oração subordinada adjetiva e mas indica oposição. O menino que estuda passa, mas nem todos conseguem, né? Oposição, subordinado, que pessoa de outra, e também a adjetiva. Sétima letra A. Show. É isso. Aqui. Oitava. Essa aqui, gente, vale a pena até a gente fazer uma pequena gravação, porque ela pode cair aí na tua prova, tá bom? Fala, galera. Pessoal, aí vai fazer o concurso aí de Jati Ceará pela Banca Getu, que pode ser que caia figuras de linguagem, tá bom? Assinala a alternativa correta. A vida é um mar de desafios e isso exige coragem. A metáfora e o período é incoerente. Há desafios e a linguagem é denotativa. A metáfora e coesão por retomada isso. Não há figura de linguagem. A metáfora é uma associação direta, quando eu digo você é um anjo, né? A linguagem denotativa é a linguagem literal que está ali no dicionário. A conotativa é a linguagem figurada, bom? E o isso é uma questão de retomada de sentido. Existem gente, vários tipos de linguagem, comparação, metáfora, hipérbole, ironia, antítese, o eufemismo e o pleonasmo. Todas elas caem muito em concurso, mas igual metáfora não tem igual, né, gente? O gabarito é o quê? A metáfora, né? E a coesão, tanto em palavras como em sentido. E isso retoma um termo já disso, também chamado de anáfora. Gabarito, letra C, vestibular também para você gabaritar na tua prova de português, né? Então você vê aqui que são assuntos que sempre caem, né, gente? Impressionante. Oitava letra C. O termo anáfora, gente, quer dizer se referir a algo já dito, tá bom? Então, isso é o que nós chamamos de anáfora. Veja aqui, está gravando. Isso é uma anáfora, é retomar um termo já dito, né? E a catáfora é apontar um assunto para frente.
Nós temos aula só sobre isso aqui no canal para vocês, tá bom? Então, oitava letra C. Sede compulsados. Em nome de Jesus. Amém. Show. 9. O banco fechou cedo porque estava sem sistema. Ação alternativa correta. O banco apresenta polissemia, é uma palavra que tem vários sentidos. Manga, manga fruta, manga peça de roupa, né? O banco tem sentido único e há oposição, a diversidade. Porque indica consequência, trata-se de frases sem coesão, sem sentido. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui em relação aos usos, gaguejei, ao uso dos porquês, né? Porque, né, gente, tem quatro sentidos, né? Quatro sentidos. O porquê junto é quando corresponde a uma explicação. O porquê junto com o acento, quando é substantivado, que substitui o motivo ou razão. O porquê separado em perguntas ou quando estiver presentes. E o porquê separado com acento é quando vier antes de um ponto, seja final ou interrogativo. Comprei sapato porque mais barato. Esse porquê pode ser trocado por pois. Porquê junto com acento? Não consigo entender o porquê de sua ausência. Por que você comprou esse casaco? É uma pergunta direta, né? Aí aqui vai dar um cortezinho, diga assim, ó. Não entendi o porquê. Não, não entendi por quê. Então, o que é que vai caracterizar é, esse porquê? Está no final, né? E o final ali é marcado por um sinal de pontuação. Então, esse porquê ali vai ser usado com acento, porque é uma pergunta e está ali no final, tá bom? Então, tem quatro porquês. Cuidado aí para você não confundir, tá bom? Bom, porquê que tem quatro empregos? Vai ser um professor ali que veio do Ceará, que está em Caruaru. Vocês sabem quem é? Então lá, nona, único não é. Banco pode ter vários sentidos. O porquê indica a consequência? Trata-se de uma frase sem coesão? Não. O banco apresenta polissemia, é isso, porque tem vários sentidos. E a relação de causa, né? Isso. Nona letra A, é isso. A de aprovado que você será nesse concurso de jatinho. Show. Quero só saber a notícia boa. E, gente, vamos encerrar aqui com a 10ª questão. Desde já, gente, boa sorte, Deus abençoe e que dê tudo certo aí nessa prova de Jati, pois estar aqui na torcida por vocês, tá bom? A maioria dos alunos chegou cedo apesar do cansaço. Esse apesar, ele é uma conjunção e ele vai indicar o quê, gente? Uma concessão. O que é uma concessão? É uma quebra de expectativa. A concordância está correta, não é a. Nem sempre o verbo tem que estar no plural, porque tem os verbos impessoais. Quando diz que não há relação semântica é porque não tem sentido, né? A concordância está correta e o verbo no singular. E há concessão. Sim. A maioria dos alunos chegou cedo, apesar do cansaço. Gabarito, letra B. Show? Top. Bom demais, aula boa, né, gente? Show. Eu queria aqui deixar uma frase para vocês e dizer assim para vocês, ó. Dias difíceis também fazem parte da aprovação. Disciplina, persistência, constância, controle. Cada esforço de hoje é um passo mais perto de seu sonho. Não é sobre nunca cair, é sobre não desistir. Vai ter cansaço, vai ter dúvida, vai ter vontade de parar, mas vai passar. Confie no processo, mantenha a constância. A aprovação é consequência da sua persistência. Você é mais forte do que você imagina, tá bom? Então essa frase aí fica aí para você, para fazer o concurso de Jati, desejando boa sorte, tá bom, gente? Curso da aula, vem estudar conosco, valor acessível, material de qualidade, vários alunos aprovados em concursos e seleções e você pode ser o próximo, tá bom? Se inscreve no canal, segue também o professor no Instagram e vem ser o próximo, tá bom? É isso. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Manda a prova para mim, que eu faço a correção e qualquer novidade, qualquer dúvida, chama o professor no PV, tá bom, minha gente? Tchau, tchau. Até a próxima. Daqui a pouco eu faço a parte 2, só conhecimentos pedagógicos para os professores.